A mãe do chefe se escondeu em um buraco na parede para testar a noiva e trigêmeos do filho, até que a garçonete fez o impossível. Luzia nunca imaginou que aquela terça-feira mudaria tudo. Ela estava na cozinha da fazenda Santa Alzira, passando pano na bancada de mármore pela terceira vez naquela manhã, 3 meses trabalhando ali e ainda não se acostumava com o tamanho daquele lugar. A fazenda era do tipo que a gente vê em filme. Casarão colonial com mais de 200 anos, pé direito alto, assoalho de madeira que rangia em cada passo e aquele cheiro de móveis antigos misturado com café fresco que vinha do fogão a lenha. Dona Alzira Figueiredo, a matriarca da família, tinha avisado pela manhã que o filho estava voltando de viagem. Augusto chega hoje à tarde, Luzia. Prepare o quarto principal e veja se tem tudo em ordem. A voz dela era firme, mas não era grossa. Dona Alzira tratava todo mundo com respeito. Coisa rara de patroa. Luzia tinha vindo de São Sebastião do Paraíso, interior de Minas, onde criou o irmão caçula sozinha depois que a mãe morreu, trabalhou em cozinha de pensão, ajudou em colheita de café, fez faxina em rodoviária. Quando conseguiu a vaga na fazenda, jurou para si mesma que ia ficar invisível, fazer o trabalho direitinho, ganhar o salário, mandar dinheiro para o irmão e pronto, sem chamar atenção, sem se meter onde não era chamada. Mas a vida tem um jeito de bagunçar os planos da gente. O carro chegou lá pelas 5 da tarde. Luzia estava dobrando toalhas no corredor quando ouviu o barulho do motor pela janela. Viu Augusto descendo de uma BMW preta, alto, de terno azul marinho, aquele ar de quem estava acostumado a mandar. Atrás dele, uma mulher loira saiu do banco do passageiro. Vestido vermelho justo, salto alto, óculos escuros grandes demais. Tinha aquela postura de quem sabia que era bonita e usava isso como arma. Mas não foram eles que chamaram a atenção de Luzia. Foi o motorista abrindo a porta traseira e tirando 3 bebês em carrinhos. Entre gêmeos, Luzia sentiu o coração apertar sem saber bem por quê. Os bebês não deviam ter mais que 2, 3 meses. Choravam todos ao mesmo tempo, aquele choro agudo de recém-nascido que atravessa a alma da gente. Cuidado com isso. A mulher de vermelho berrou para o motorista. São carrinhos importados, custaram uma fortuna. Luzia percebeu na hora. Ela não falou, cuidado com eles. Falou com isso. Dona Alzira apareceu no hall de entrada e Luzia se afastou, invisível como sempre. Ficou ali perto, dobrando as mesmas toalhas pela 2ª vez. Só para poder ouvir, mãe. Augusto abriu os braços e abraçou Dona Alzira. Que saudade, meu filho. A voz da matriarca saiu baixa, meio engasgada. Ela olhou para os bebês, depois para a mulher de vermelho, depois de volta para o filho. Augusto, o quê? Mãe, essa é Patrícia, Patrícia Moreira, minha noiva. Ele sorriu daquele jeito de quem acha que está dando a melhor notícia do mundo. E esses são Davi, Lucas e Renata, meus filhos. O silêncio que caiu naquela sala foi do tipo pesado. Dona Alzira piscou devagar. Processando, Patrícia esticou a mão com um sorriso que não chegou nos olhos. É um prazer conhecê-la, Dona Alzira. Augusto fala tanto da senhora. A matriarca apertou a mão dela, mas Luzia viu o jeito que Dona Alzira olhou para Nora. Aquele olhar que a gente dá quando sente que tem coisa errada, mas ainda não sabe o quê. Sejam bem-vindos. Dona Alzira se abaixou na frente dos carrinhos. Os 3 bebês choravam sem parar. Meu Deus, que coisinhas mais lindas. Sim, são. Patrícia cruzou os braços. Mas não param de chorar. Já trocamos 4 babás. Nenhuma deu conta. Luzia sentiu algo estranho no peito. Não era normal falar assim de bebê, como se fossem problema. Não, gente. Augusto parecia sem jeito. A mãe deles... Bem, é complicado. Ela não podia ficar com eles. Mas são meus, mãe. Eu fiz teste de DNA, tá tudo certo. Vim pra cá porque
porque aqui é o lugar certo para criar eles, longe da correria de São Paulo. Dona Alzira assentiu devagar. Claro, meu filho, essa é a casa deles também. Patrícia soltou um suspiro impaciente. Alguém pode levar esses bebês para o quarto. Tô exausta da viagem. Foi aí que Dona Alzira olhou para o corredor e viu Luzia. Luzia, por favor, ajude a levar os pequenos para o quarto que preparamos e chame as meninas para ajudar. Luzia engoliu seco e se aproximou. Pegou o carrinho de Renata, a menor dos três. A bebê chorava com a carinha toda vermelha, os punhinhos cerrados. Luzia olhou para ela e sentiu aquela coisa que só quem já cuidou de criança conhece. Aquela vontade de pegar no colo, de acalmar, de proteger. As outras empregadas levaram os carrinhos dos meninos. Subiram a escada de madeira até o segundo andar, onde ficavam os quartos principais. O quarto preparado era enorme, com 3 berços novos, uma poltrona de amamentação, prateleiras cheias de fraldas e roupinhas. Deixa eles aí e volta para o trabalho. Uma das empregadas. A Jandira falou baixo. Patroa contratou mais 2 babás. Devem chegar amanhã. Luzia colocou Renata no berço com cuidado. Mas a bebê gritou mais alto ainda. Os 3 choravam num desespero que dava agonia. Luzia olhou para a porta. Viu que ninguém estava vindo. E fez uma coisa que não devia. Pegou Renata no colo. A bebê era quente, cheirava a leite e talco. Luzia começou a balançar devagar. Aquele movimento que o corpo ensina sozinho. E sem pensar, começou a cantarolar baixinho. Era a cantiga que a mãe dela cantava. Lá em São Sebastião do Paraíso, quando Luzia era pequena. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Renata parou de chorar. Assim, de repente, abriu os olhinhos escuros e ficou olhando para Luzia como se tivesse reconhecido alguma coisa. Luzia sentiu um nó na garganta, continuou cantando baixinho, só para ela. Lucas e Davi ainda choravam nos berços. Luzia olhou para os 2, mordeu o lábio e tomou uma decisão. Colocou Renata no berço com cuidado, pegou Lucas, ajeitou ele no braço esquerdo, depois pegou Davi e ajeitou no direito. 3 bebês. Ela nunca tinha segurado 3 ao mesmo tempo. E cantou a cantiga inteira. 2 vezes. 3 vezes. Lucas foi o próximo a se acalmar. Depois Davi. Quando o silêncio caiu no quarto, Luzia finalmente respirou. Foi aí que ouviu a voz atrás dela. O que você está fazendo? Luzia virou rápido. Patrícia estava na porta de braços cruzados, com aquela cara de quem tinha acabado de pegar alguém roubando. Eles estavam chorando. Você só... O quê? Patrícia entrou no quarto. Quem mandou você pegar meus filhos? Meus filhos? A forma que ela falou soou falsa até para os próprios ouvidos. Desculpa, senhora, eu não quis, só quis ajudar. Patrícia chegou perto, pegou Davi dos braços de Luzia com uma brutalidade que fez o bebê voltar a chorar. Eu não preciso de ajuda de empregada, tem babá para isso. Luzia sentiu o rosto esquentar, colocou Lucas de volta no berço, depois Renata. Os 3 voltaram a chorar. Patrícia tentou acalmar Davi, balançando ele de um jeito mecânico, sem jeito nenhum. Não adiantou. Ah, pelo amor de Deus. Patrícia colocou o bebê no berço com mais força do que devia. Deixa eles chorarem, vão cansar e dormir. Luzia ficou parada ali, sem saber se saía ou se ficava. Pode ir. Patrícia dispensou ela com a mão. E não volta aqui sem eu chamar. Luzia saiu do quarto com o coração apertado. Desceu a escada ouvindo o choro dos 3 no corredor, cruzou com Dona Alzira, que subia apressada. Eles estão chorando muito. A matriarca perguntou. Sim, senhora. Dona Alzira olhou para ela com atenção. Você conseguiu acalmar eles, não foi? Eu ouvi o silêncio lá de baixo. Luzia não sabia se devia responder. Assentiu só com a cabeça. Obrigada, Luzia. Dona Alzira tocou o braço dela, um gesto rápido, mas carinhoso.
Pode voltar para o trabalho. Naquela noite, Luzia deitou no quartinho pequeno dos fundos da fazenda e não conseguiu dormir. Ficou ouvindo o choro dos trigêmeos atravessando a casa, ecoando pelos corredores. Eram 3 horas da manhã quando ela não aguentou mais. Levantou, vestiu o roupão e subiu a escada de mansinho. A porta do quarto dos bebês estava entreaberta. Não tinha ninguém lá dentro, só os 3, chorando que nem condenados. Luzia entrou, pegou os 3 como tinha feito mais cedo e começou a cantar. Um a um, eles foram se acalmando. Quando finalmente dormiram, ela os colocou de volta nos berços e ficou ali, olhando para aquelas 3 carinhas. Não sabia ainda, mas aquele era o começo de tudo, o começo do vínculo que ninguém ia conseguir quebrar e o começo da guerra que Patrícia Moreira estava prestes a declarar. As semanas foram passando e viraram rotina. De dia, Luzia fingia que os trigêmeos não existiam. Fazia a limpeza, preparava as refeições, cuidava das roupas. Patrícia tinha deixado claro, empregada não tocava nos bebês. As babás contratadas cuidavam disso. Ou pelo menos era o que deveria acontecer. O problema é que nenhuma babá durava mais de uma semana. A primeira desistiu no 3º dia, disse que não aguentava o choro constante, que os bebês eram impossíveis. A segunda durou 5 dias e saiu reclamando que Patrícia ficava vigiando cada movimento dela, criticando tudo. A terceira nem completou 2 dias. Saiu no meio da noite sem dar satisfação. Deixou um bilhete em cima da cômoda. Não dou conta, desculpa. Augusto viajava quase toda semana. Negócios em São Paulo, reuniões no Rio, uma obra em Belo Horizonte. Sempre voltava cansado, ficava 1 ou 2 dias, beijava os filhos dormindo e partia de novo. Luzia percebia que ele fugia, não da casa, mas da situação. Era mais fácil trabalhar do que encarar 3 bebês que choravam sem parar e uma noiva que tratava as crianças como móveis caros. Patrícia, por outro lado, estava sempre ali, mas estar não significava cuidar. Ela passava horas no telefone com as amigas, reclamando da vida no interior. Meu amor, é um tédio, não tem nada para fazer aqui, só mato, gado e gente caipira. Luzia ouvia tudo enquanto limpava a sala. Fingia que não escutava, mas guardava cada palavra. As madrugadas é que contavam a verdade. Todo santo dia, lá pelas 2, 3 da manhã, o choro começava. Davi era sempre o primeiro, depois vinha Lucas. Renata era a última, mas quando começava, gritava mais alto que os 2 juntos. Luzia esperava no quartinho dos fundos, contando os minutos. Esperava alguém subir, alguém acalmar, alguém fazer alguma coisa. Ninguém ia. Na segunda semana, ela não aguentou mais. Subiu de mansinho, entrou no quarto, pegou os 3, cantou a cantiga da mãe até eles dormirem. Fez isso por 3 noites seguidas, até que na 4ª encontrou Dona Alzira no corredor. A matriarca estava de roupão com uma xícara de chá na mão. Toda noite, Luzia. A voz dela era suave. Sem julgamento, Luzia sentiu o rosto esquentar. Desculpa, Dona Alzira, eu sei que não devia, mas eles ficam chorando e... Não precisa se desculpar. Dona Alzira tomou um gole do chá. Você está fazendo o que ninguém mais faz, inclusive a mãe deles. A senhora acha que ela... Luzia parou, sem saber se devia continuar. Acho que ela não queria essas crianças. Dona Alzira falou baixo, quase num sussurro. E acho que meu filho não percebe isso ainda. Elas ficaram ali no corredor, em silêncio. Lá dentro do quarto, os trigêmeos dormiam quietinhos. Continue cuidando deles. Dona Alzira tocou o ombro de Luzia. Mas tome cuidado. Patrícia não é mulher de deixar ninguém brilhar mais que ela. No dia seguinte, Luzia entendeu exatamente o que a matriarca quis dizer. Ela estava na cozinha preparando o almoço quando Jandira entrou apressada. Luzia, os bebês estão chorando lá em cima. A patroa mandou você subir. Luzia largou a colher e subiu correndo. No quarto, Patrícia estava sentada na poltrona, mexendo no celular.
enquanto os três berravam nos berços. Você demorou? Patrícia nem levantou os olhos do telefone. Desculpa, eu estava na cozinha. Não quero saber. Acalma eles, tô com dor de cabeça. Luzia pegou Renata primeiro, depois Lucas. Por fim, Davi ajeitou os três no colo e começou a cantarolar. Demorou menos de 5 minutos. Quando o silêncio caiu, Patrícia finalmente olhou para ela. Como você faz isso? Eu não sei, senhora, só canto e eles acalmam. Patrícia levantou da poltrona devagar, chegou perto, olhou para os bebês, depois para Luzia. Tinha algo estranho naquele olhar. Não era gratidão, era outra coisa, algo que Luzia não conseguia decifrar. Interessante. Patrícia voltou a sentar. Pode colocar eles nos berços e voltar para o trabalho. Mas quando Luzia já estava na porta, Patrícia falou de novo. Ah, Luzia, a partir de hoje, seu salário vai ser descontado em 20%. Luzia virou confusa. Como assim, senhora? Você não terminou a limpeza do segundo andar ontem, deixou pó na estante da biblioteca? Patrícia voltou a mexer no celular. Trabalho mal feito tem que ser descontado. Luzia sabia que tinha limpado aquela estante, limpou 2 vezes, inclusive, mas não disse nada. Só abaixou a cabeça e saiu. No jantar daquela noite, Luzia comeu na cozinha com os outros empregados, como sempre. Mas a comida dela veio diferente. Não era a mesma que tinham preparado para a família. Era resto do almoço, requentado, sem tempero. Jandira olhou para o prato dela e fez cara feia. Que foi isso? Patrícia mandou servir assim. A cozinheira, Dona Marlene, falou baixinho. Diz que empregada que não trabalha direito não merece comida boa. Luzia comeu em silêncio. 20% do salário e agora comida separada. Estava começando. Os dias foram ficando mais pesados. Patrícia arrumava desculpa para qualquer coisa. Luzia dobrou uma toalha do jeito errado, deixou uma janela aberta, demorou 5 minutos a mais no banheiro. Cada erro vinha com humilhação na frente dos outros empregados. Você acha que pode fazer corpo mole aqui? Patrícia falava alto de propósito. Para todo mundo ouvir. Tá achando que porque os bebês gostam de você, pode fazer o que quer. Mas o pior não eram as humilhações. O pior era o que vinha nas madrugadas. Porque mesmo com todo o veneno do dia, Patrícia continuava não subindo para acalmar os filhos à noite. E Luzia continuava subindo, pegava os 3, cantava a cantiga, ficava ali até eles dormirem profundamente. Às vezes, ficava olhando para eles, para aquelas carinhas tão pequenas, tão indefesas. Davi tinha uma covinha no queixo quando sorria no sono. Lucas segurava o dedinho dela com uma força impressionante para um bebê tão pequeno. Renata tinha jeito de se aconchegar no pescoço dela, como se procurasse o cheiro de mãe, e Luzia ia se apegando, mesmo sabendo que não devia, mesmo sabendo que aquilo ia dar problema. Uma tarde, Augusto voltou de viagem mais cedo. Luzia estava na sala quando ele entrou, carregado de sacolas. Boa tarde, Luzia. Ele sorriu e ela percebeu que era um sorriso cansado. Onde está todo mundo? Dona Alzira foi na cidade, a senho. Patrícia está no quarto dela. Augusto assentiu. E os bebês no quarto deles, senhor. Ele subiu a escada. Luzia voltou a dobrar as roupas, mas conseguia ouvir. Patrícia, a voz de Augusto ecoou pelo corredor. A resposta veio ríspida. O que foi? Cadê as babás? Os bebês estão sozinhos ali, não tão sozinhos, estão dormindo, mas, e se acordarem, então eles choram. Augusto, pelo amor de Deus, você não vai ficar em cima deles toda hora. Criança precisa de rotina. Luzia não ouviu o resto. Mas meia hora depois, Augusto desceu com cara fechada e saiu de casa sem falar com ninguém. Naquela noite, Patrícia baixou uma ordem nova. Luzia estava proibida de subir no segundo andar durante o dia. Você fica só na cozinha e na área de serviço. Não quero você circulando perto do quarto dos bebês.
Dona Alzira estava presente quando a ordem foi dada. A matriarca não disse nada, mas Luzia viu. Viu o jeito que ela olhou para Nora, aquele olhar duro de quem estava juntando as peças. Mas a proibição não valia para a madrugada. Porque de madrugada, Patrícia não estava acordada para vigiar, e os bebês continuavam chorando, e Luzia continuava subindo, só que agora ela subia com medo. Medo de ser pega, medo de perder o emprego, medo do que Patrícia podia fazer se descobrisse. Numa dessas madrugadas, enquanto cantava baixinho para os três, Luzia percebeu uma coisa. Os bebês não choravam mais quando ela chegava. Bastava ela entrar no quarto que eles se acalmavam, como se reconhecessem o som dos passos dela, como se soubessem que ela ia pegar eles no colo. Era Davi quem parava primeiro, sempre. Ficava olhando para a porta, esperando. Depois Lucas se mexia no berço, tentando virar a cabecinha. Renata era a última, mas quando via Luzia, abria aquele sorrisinho banguela que fazia o coração da moça derreter. "Vocês vão me meter em encrenca", Luzia sussurrou, com Davi no braço esquerdo, Lucas no direito e Renata deitadinha no peito. "Vão me meter numa encrenca danada." Mas continuou subindo toda a noite sem falta, e Patrícia continuava observando, anotando, juntando raiva, porque ela tinha percebido a verdade que ninguém falava em voz alta. Aqueles bebês amavam Luzia mais do que amavam ela, e isso Patrícia Moreira não ia perdoar. A mudança veio numa segunda-feira de manhã. Luzia acordou com a luz do sol entrando pela janela do quartinho. Estranhou na hora. Normalmente ela acordava antes do sol nascer, mas o despertador não tinha tocado. Olhou para o relógio, 7h30. Ela nunca dormia até essa hora. Pulou da cama, vestiu o uniforme correndo e desceu para a cozinha. Dona Marlene estava lá, mexendo uma panela no fogão. "Bom dia, Marlene. Desculpa o atraso. O despertador não." "Não foi o despertador, não." Marlene não olhou para ela. "Patrícia mandou eu desligar." Luzia parou no meio da cozinha. "Como assim?" "Ela disse que você andava muito cansada. Não que era para você dormir mais." Marlene finalmente virou e o olhar dela dizia tudo. Cuidado. Antes que Luzia pudesse responder, Patrícia entrou na cozinha. Estava impecável. Como sempre, vestido bege, cabelo preso num coque perfeito, maquiagem leve. "Bom dia, Luzia. Dormiu bem?" "Bom dia, senhora. Desculpa o atraso." "Relaxa." Patrícia sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. "Percebi que você anda fazendo muito, trabalhando demais. Então resolvi aliviar sua carga." Luzia sentiu um frio na barriga. "Como assim, senhora? A partir de hoje, você só vai trabalhar na área de serviço e na cozinha. Nada de limpeza dos quartos, nada de corredores. Contratei mais uma funcionária para cobrir essas áreas." Patrícia pegou uma maçã da fruteira. "Você deve estar aliviada. É menos trabalho." Mas Luzia entendeu na hora. Menos trabalho significava menos circulação pela casa. Significava ficar longe do segundo andar, longe dos bebês. E outra coisa, Patrícia deu uma mordida na maçã. "Seu horário agora é das 7 da manhã às 7 da noite. Depois disso, você fica no seu quarto para descansar, né? Tenho certeza que você precisa." Marlene voltou a mexer a panela, quieta demais. Jandira entrou na cozinha nesse momento, pegou a bandeja do café da manhã e saiu rápido, sem olhar para ninguém. Luzia só conseguiu murmurar: "Sim, senhora. Obrigada." "De nada." Patrícia jogou o resto da maçã no lixo. "Ah, e Luzia, se eu souber que você andou pelos corredores fora do horário, vou ter que tomar providências, entendeu?" "Sim, senhora." Patrícia saiu da cozinha deixando um rastro de perfume caro e ameaça velada. Marlene esperou 1 minuto inteiro antes de falar. "Ela tá te cercando, eu sei." "E você vai fazer o quê?" Luzia respirou fundo. "Vou trabalhar e ficar quieta." Mas era mentira. As duas sabiam.
Os dias seguintes foram estranhos. Luzia ficava presa na cozinha e na área de serviço, lavando roupa, passando, preparando comida, ouvia os bebês chorarem lá de cima e tinha que fingir que não ouvia. Apertava o pano de prato nas mãos até os dedos doerem. Mas não subia durante o dia, não podia, mas de noite. De noite ela esperava todo mundo dormir, esperava a casa ficar em silêncio e subia de mansinho, descalça para não fazer barulho no assoalho. Entrava no quarto dos trigêmeos, pegava os três, cantava até dormirem. Fez isso por 3 noites. Na quarta, encontrou algo estranho, um frasco pequeno, de vidro, embaixo do berço de Davi. Pegou para ver de perto, não tinha rótulo. Tinha um líquido transparente dentro. Luzia destampou, cheirou. Não tinha cheiro de nada. Estranhou, mas colocou o frasco no bolso do roupão e ia perguntar para Marlene se sabia o que era. Na manhã seguinte, quando foi pegar o roupão, o frasco não estava mais lá. Revirou o quarto inteiro. Nada. Tinha sumido. "Tô ficando louca", Luzia murmurou sozinha. Mas não estava. E ia descobrir isso da pior forma. Naquela tarde, Luzia estava estendendo roupa no varal dos fundos quando ouviu a gritaria. "Luzia, sobe aqui agora", era a Patrícia. E o tom era de desespero. Luzia largou tudo e correu, subiu a escada 2 degraus de cada vez. O coração batendo descompassado, entrou no quarto dos bebês e deu de cara com uma cena que gelou seu sangue. Davi estava no colo de Patrícia, chorando. A boquinha dele estava vermelha, inchada. Lucas e Renata berravam nos berços. "O que você fez?" Patrícia gritou. Eu não fiz nada." Mentirosa. Patrícia apontou para o berço. "Olha isso, no berço de Davi tinha uma mamadeira metade vazia e na beirada do berço um frasco pequeno de vidro, o mesmo que Luzia tinha achado noite passada. Isso estava no seu quarto." Patrícia continuou. "A Jandira achou quando foi arrumar sua cama. Você colocou isso na mamadeira dele." "Eu não coloquei nada. Eu achei esse frasco ontem embaixo do berço e..." "Mentira." Patrícia apertou Davi contra o peito. O bebê chorou mais alto. "Você está tentando machucar meu filho." Luzia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. "Eu nunca faria isso. Eu amo esses bebês." "Ama." Patrícia deu uma risada sem graça. "Você é empregada, não tem nada que amar aqui." Jandira apareceu na porta, junto com Marlene e 2 outros empregados. Todos olhavam para Luzia com cara de espanto. "Eu juro que não fiz nada." Luzia sentiu os olhos arderem. "Juro por Deus, Deus nada." Patrícia entregou Davi para Jandira. "Vou levar ele no médico. E você?" Ela apontou o dedo na cara de Luzia. "Você não encosta mais nesses bebês. Não chega perto. Se eu ver você no corredor desse andar, chamo a polícia. Entendeu?" Luzia não conseguiu responder. Só assentiu com a cabeça, as lágrimas escorrendo. Patrícia saiu do quarto com Davi no colo. Jandira e Marlene a seguiram. Ficaram só Luzia e os outros 2 empregados. Eles a olharam com desconfiança e saíram também. Luzia ficou ali, parada no meio do quarto, ouvindo Lucas e Renata chorarem. Queria pegar eles no colo, mas tinha medo. Medo do que podiam dizer. Medo do que podiam fazer. Foi para o quartinho dos fundos e ficou lá o resto do dia naquela noite. Não teve coragem de subir, ficou deitada na cama, ouvindo o choro dos trigêmeos ecoar pela casa. Chorou junto com eles, mordendo o travesseiro para ninguém ouvir. Os dias seguintes foram piores. Patrícia voltou do médico com Davi e espalhou para todo mundo. O médico disse que foi uma reação alérgica a alguma substância. Alguém colocou algo na mamadeira. A notícia correu à fazenda. Os empregados olhavam para Luzia de canto de olho. Ninguém conversava mais com ela. Na hora das refeições, sentavam longe. Marlene, a única que ainda tinha pena, trazia a comida dela separada, mas não ficava para conversar. Luzia começou a prestar atenção em tudo. Percebeu que uma moça nova tinha aparecido na fazenda. Devia ter uns 30 anos, magra, cabelo preto curto.
Ficava sempre perto de Patrícia. Luzia descobriu pelo Marlene que era a Fernanda, a nova auxiliar pessoal da patroa. E Fernanda tinha acesso aos bebês. Foi ela que Luzia viu. Numa tarde, preparando as mamadeiras na cozinha, Fernanda pegou o leite, aqueceu, colocou nas mamadeiras, mas antes de levar, adicionou algo. Foi rápido, mas Luzia viu. Um pozinho branco de um sachê pequeno. O que é isso? Luzia perguntou. Fernanda deu um pulo. Que susto! É vitamina, Patrícia mandou adicionar. Vitamina? É para fortalecer eles. Fernanda pegou as mamadeiras rápido demais e saiu. Luzia ficou com aquilo na cabeça o dia inteiro. Vitamina. Será, naquela noite, quando todo mundo dormiu, ela fez o que não devia. Subiu até a cozinha, procurou nos armários, achou um sachê igual ao que Fernanda tinha usado, escondido atrás das xícaras, abriu, cheirou, tinha um cheiro levemente amargo, definitivamente não era vitamina. Guardou o sachê no bolso e voltou para o quarto. Estava deitando quando ouviu passos no corredor, apagou a luz rápido e ficou quieta. Os passos pararam na frente da porta dela. Luzia prendeu a respiração. Depois de um minuto que pareceu eterno, os passos seguiram em frente. No dia seguinte, achou mais coisas estranhas. Um papel rasgado no lixo da cozinha. Juntou os pedaços quando ninguém estava olhando. Era um recibo. Clínica Particular Santa Rita, São João del Rei, data 3 semanas atrás. E tinha mais. Um cartão de visita caído embaixo da mesa da sala, DR. Henrique Alvares, advogado especializado em direito de família e sucessões, Luzia guardou tudo. Na gaveta do quarto dela, numa caixinha de sapato velha, começou a juntar as pistas, o sachê, os pedaços do recibo, o cartão e mais uma coisa que encontrou. Uma pulseirinha de maternidade, aquelas que colocam nos bebês quando nascem. Mas o nome na pulseirinha estava borrado, como se alguém tivesse tentado apagar, dava para ler só algumas letras. Avifig, Davi Figueiredo. Mas por que alguém tentaria apagar o nome? Luzia olhou para a caixinha com todas aquelas coisas. Não sabia o que significavam, não sabia como se encaixavam, mas sabia uma coisa. Patrícia estava tramando algo grande, algo perigoso. E os trigêmeos estavam no meio. Guardou a caixinha embaixo da cama e rezou. Rezou para Nossa Senhora Aparecida, a mesma que a mãe dela rezava. Pediu proteção, pediu sabedoria, pediu coragem, porque ia precisar de muita coragem para o que vinha pela frente. O grito veio lá de cima e atravessou a casa inteira. Luzia estava na área de serviço. Dobrando lençóis, quando ouviu, largou tudo na hora. Seu primeiro instinto foi subir correndo, mas se lembrou da ameaça de Patrícia. Ficou parada ali, o coração disparado, as mãos tremendo. Luzia. A voz de Patrícia ecoou de novo. Sobe aqui agora. Quero todo mundo aqui em cima. Marlene apareceu na porta da área de serviço com os olhos arregalados. Vai, menina, ela tá chamando. Luzia subiu a escada devagar, as pernas pesadas como chumbo. Jandira, Marlene, o caseiro seu Domingos, a nova faxineira Cida, todos subiam também, com cara de quem não sabia o que esperar. Quando chegaram no segundo andar, Patrícia estava na porta do quarto dos bebês, o rosto vermelho, os olhos brilhando de raiva, ou seria outra coisa. Luzia não conseguia decifrar. Entrem. Patrícia abriu espaço. Quero que todo mundo veja isso. O quarto estava uma bagunça, gavetas abertas, roupinhas espalhadas pelo chão, mamadeiras tombadas. No berço do meio, Davi chorava com a carinha toda vermelha. A boquinha dele estava irritada de novo, com marcas estranhas ao redor. Olhem o que fizeram com meu filho. Patrícia pegou Davi no colo. Olhem. Meu Deus. Jandira levou a mão à boca. O que aconteceu? O que aconteceu? Patrícia virou para Luzia. Pergunta para ela. Todos os olhares se voltaram.
Luzia sentiu o ar faltar. Eu não fiz nada. Não. Patrícia apontou para a cômoda. Então me explica isso. Em cima da cômoda tinha uma mamadeira. E ao lado, aquele frasco de vidro. O mesmo que Luzia tinha encontrado semanas atrás. Só que agora tinha outro também. E um sachê aberto. O mesmo tipo que ela tinha guardado na caixinha embaixo da cama. Luzia sentiu o sangue gelar. Eu não coloquei isso aí. Não. Patrícia deu uma risada sem graça. Então, como isso foi parar aqui? Porque a Fernanda acabou de revistar seu quarto. Luzia, e sabe o que ela achou? Fernanda apareceu na porta segurando a caixinha de sapato. A caixinha que estava embaixo da cama de Luzia. Achei isso embaixo da cama dela. Fernanda colocou a caixinha na cama. Tem mais frascos, sachês. E olha só, ela pegou um papel, um plano detalhado. Que plano? Luzia deu um passo à frente. Eu nunca escrevi plano nenhum. Fernanda abriu o papel. Era uma folha de caderno, com letra que definitivamente não era de Luzia, mas tinha o nome dela em cima. E descrevia passo a passo um plano para adoecer os bebês gradualmente e ganhar a confiança da família para depois sumir com as crianças. Luzia sentiu o mundo girar. Isso é mentira. Eu não escrevi isso. Não. Patrícia se aproximou, ainda com Davi no colo. Então alguém entrou no seu quarto, escreveu isso, colocou veneno embaixo da sua cama. Tudo para te incriminar. É isso que você quer que a gente acredite? Sim. Luzia olhou para os outros empregados. Alguém está armando para mim, eu juro. Mas ninguém olhava para ela. Jandira desviava o olhar. Marlene mordia o lábio. Seu Domingos balançava a cabeça, decepcionado. Cida, que mal conhecia Luzia, já tinha dado 2 passos para trás. Vocês sabem que eu jamais faria isso. Luzia tentou de novo, a voz falhando. Vocês me conhecem. A gente achava que conhecia. Jandira falou baixinho. Patrícia sorriu, um sorriso pequeno, quase imperceptível. Mas Luzia viu e entendeu tudo. Aquilo era armação bem feita, bem arquitetada, e ela tinha caído direitinho. Onde está a dona Alzira? Luzia perguntou desesperada. Quero falar com ela. Minha sogra foi para Belo Horizonte resolver uns assuntos. Patrícia ajeitou Davi no colo. Volta só amanhã, mas não precisa dela para isso. Ela olhou para os empregados. Vocês todos são testemunhas. Viram o que tem naquela caixa, viram o estado do meu filho. Eu gravei sem querer. Luzia se lembrou. Gravei uma conversa da Fernanda. Ela disse, eu só faço o que a senhora manda. Patrícia piscou. Gravou onde? No meu celular. Luzia enfiou a mão no bolso. Ah, tá aqui. Mas o bolso estava vazio. Procura direito. Patrícia cruzou os braços, Luzia revirou os 2 bolsos, nada. O celular tinha sumido. Alguém pegou, estava aqui de manhã? Claro que estava. Fernanda revirou os olhos. Agora inventa a gravação também. Eu não estou inventando. Luzia sentiu as lágrimas queimarem. Por favor, vocês têm que acreditar em mim, acreditar em você. Patrícia balançou a cabeça. Depois de tudo isso, Luzia, eu te dei emprego, te tratei bem. E você retribui tentando machucar meus filhos. Eu não tentei machucar ninguém. Basta! Patrícia gritou tão alto que até Davi se assustou e chorou mais. Chega de mentira. Eu já liguei para a polícia. Estão vindo para cá. O silêncio que caiu foi pesado como chumbo. Polícia. Luzia sentiu as pernas bambas. Pensou no irmão, no dinheiro que mandava para ele todo mês, nos estudos dele, se ela fosse presa. O que seria do menino? Não, ela sussurrou. Por favor, não. Deveria ter pensado nisso antes. Patrícia entregou Davi para Fernanda. Fernanda, leva ele para o quarto, vou esperar a polícia chegar. E quanto aos outros bebês, Jandira perguntou. Deixa eles aí. Patrícia nem olhou para os berços onde Lucas e Renata choravam. Não vai acontecer nada. A envenenadora está aqui na nossa frente. Fernanda saiu com Davi. Os outros empregados começaram a se retirar também, mas Patrícia levantou a mão. Não, quero todo mundo aqui quando a polícia chegar.
Vocês são testemunhas. Então ficaram ali. Luzia encostada na parede, tremendo. Patrícia sentada na poltrona, checando o celular. Os outros empregados espalhados pelo quarto, sem saber para onde olhar, e Lucas e Renata nos berços, chorando sem parar. 20 minutos se passaram, meia hora. O choro dos bebês foi ficando mais agudo, mais desesperado. Luzia apertava as mãos uma na outra para não correr até eles. Mas cada segundo que passava era uma tortura. Eles estão com fome. Marlene falou baixinho. Daqui a pouco eu resolvo. Patrícia nem levantou os olhos do celular. Mais 10 minutos. Lucas começou a tossir entre os choros. Renata berrava numa frequência que doía nos ouvidos. Pelo amor de Deus, Luzia não aguentou. Deixa eu pelo menos dar a mamadeira para eles. Você não encosta nesses bebês. Patrícia falou firme. Mas eles estão sofrendo. E culpa de quem é? Luzia cerrou os punhos. A raiva, o desespero, tudo misturado. Olhou para os berços. Lucas tinha o rostinho molhado de tanto chorar. Renata sufocava nos próprios soluços. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Patrícia levantou da poltrona e foi até o berço de Lucas. Pegou o bebê, mas não com cuidado. Pegou com irritação. Daquele jeito brusco de quem está pegando um objeto incômodo, Lucas chorou mais alto. Cala a boca. Patrícia sussurrou para o bebê, mas não era sussurro carinhoso, era sussurro de raiva. Luzia viu, e os outros empregados viram também, o jeito que Patrícia segurava o filho. Como se fosse peso, como se fosse fardo, foi seu Domingos quem quebrou o silêncio. Patroa, com licença, mas o jeito que a senhora está segurando o menino, como é que é? Patrícia virou para ele. Nada, não. Seu Domingos baixou a cabeça, mas a semente da dúvida tinha sido plantada. Patrícia colocou Lucas de volta no berço, mais por orgulho do que por cuidado. Voltou para a poltrona, cruzou as pernas, voltou a mexer no celular e os bebês continuaram chorando. Luzia não conseguia mais. Não conseguia ficar ali, parada, ouvindo aquele desespero. Deu um passo em direção aos berços. Eu falei para você não encostar. Patrícia nem olhou para cima. Eles precisam de mim. Eles não precisam de nada. São bebês, vão cansar e parar. Isso é crueldade. Agora Patrícia olhou e o olhar era gelo puro. Cuidado com o que você fala. É a verdade. Luzia sentiu algo mudar dentro dela, sentiu a raiva vencer o medo. Você não liga para eles, nunca ligou, eles são só peças de um jogo que eu não entendo ainda. Mas vou entender. Patrícia levantou devagar. Tá me ameaçando? Não, tô só falando a verdade. Foi quando ouviram o barulho de carro chegando. Patrícia olhou pela janela e sorriu. Polícia chegou, agora a gente vai ver quem fala a verdade. Luzia fechou os olhos, pensou na mãe, que sempre dizia: quando tudo parece perdido, segura nas coisas que importam. Abriu os olhos e olhou para os berços. Lucas, Renata, Davi, que estava em outro quarto com Fernanda. As coisas que importavam estavam ali, e ela não ia largar, não ia desistir, mesmo que isso custasse tudo. Os policiais não subiram. Patrícia desceu sozinha, deixando Fernanda vigiando Luzia e os outros empregados no quarto. Dava para ouvir a conversa lá embaixo. A voz de Patrícia, dramática, contando a história, as vozes graves dos policiais fazendo perguntas. Luzia estava encostada na parede, as pernas fracas. Lucas e Renata tinham finalmente se cansado de chorar e dormido de exaustão. Os rostinhos inchados, as respirações irregulares. Cada vez que ela olhava para eles, sentia uma dor no peito que quase não conseguia respirar. Você realmente fez isso? Marlene perguntou baixinho, chegando perto. Luzia olhou para ela, a única pessoa que tinha mostrado um pingo de compaixão. Eu juro que não, Marlene. Juro pela memória da minha mãe. Alguém armou isso tudo. Mas quem ia? Fernanda cortou a conversa. Nada de conversinha. Fiquem quietos. Marlene voltou para o canto dela.
Luzia fechou os olhos e rezou. Rezou como não rezava desde o enterro da mãe. Pediu força, pediu um milagre. 10 minutos depois, Patrícia voltou. Vinha com um sorriso satisfeito. Eles vão subir daqui a pouco para ver as provas. Eu expliquei tudo. Ela olhou para Luzia. Espero que você tenha um bom advogado. Vai precisar. Eu não tenho dinheiro nem para passagem de ônibus. Luzia murmurou. Quanto mais para advogado? Pois é, que pena. Patrícia não parecia sentir pena nenhuma. Foi quando ouviram passos na escada, mas não eram passos de polícia. Eram passos que Luzia conhecia bem, passos firmes, decididos. Dona Alzira entrou no quarto como um furacão. A matriarca olhou a cena toda, os empregados acuados nos cantos, Patrícia no centro como se fosse juíza, Fernanda guardando a porta e Luzia encostada na parede, destruída. O que está acontecendo aqui? A voz de Dona Alzira cortou o ar. Sogra. Patrícia forçou um sorriso. Pensei que só voltava amanhã. Terminei mais cedo e voltei. Dona Alzira olhou para os berços, viu os bebês dormidos de exaustão. Por que esses bebês estão nesse estado? Porque ela, Patrícia apontou para Luzia, tentou envenenar o Davi de novo. E dessa vez eu tenho provas. Provas! Dona Alzira cruzou os braços. Patrícia mostrou a caixinha, os frascos, os sachês, o papel com o suposto plano. Contou tudo com riqueza de detalhes, como Fernanda tinha achado tudo embaixo da cama de Luzia, como ela tinha visto Luzia agindo estranha, como o médico tinha confirmado que Davi tinha sido exposto a alguma substância nociva. Dona Alzira ouviu tudo em silêncio. Depois olhou para Luzia. E você, o que tem a dizer? Que eu não fiz nada disso? A voz de Luzia saiu rouca. Alguém plantou essas coisas no meu quarto? Eu achei alguns desses objetos pela casa e guardei porque achei estranho. Mas eu não usei em nada. E esse papel eu nunca escrevi, não é minha letra. Claro que vai negar. Patrícia revirou os olhos. Mas as provas estão aí. Dona Alzira pegou o papel, examinou, olhou para Luzia. Essa não é sua letra mesmo. Sogra, por favor, deixa eu terminar. Dona Alzira levantou a mão, pegou um dos frascos, destampou, cheirou, fez uma careta. Isso aqui não é vitamina. Ninguém disse que era. Patrícia cruzou os braços. Não é veneno que ela usou nos meus filhos, nos seus filhos. Dona Alzira repetiu devagar. Desde quando você trata eles como seus filhos, Patrícia? O quarto ficou em silêncio. Como é que é? Patrícia piscou. Você ouviu? Dona Alzira caminhou até os berços. Em 3 meses, eu vi você pegar essas crianças no colo quantas vezes? 5, 6, e sempre com raiva, sempre reclamando. Eu sou a mãe deles. Você é a noiva do pai deles. Dona Alzira corrigiu. Mãe é quem cuida, e quem cuida desses bebês toda noite. Quando todo mundo dorme, é ela. Apontou para Luzia. Patrícia ficou vermelha. A senhora não sabe do que está falando. Não. Dona Alzira sorriu, mas não era sorriso gentil. Você acha que eu não sei das coisas que acontecem na minha própria casa? Foi quando a parede rangeu, todo mundo olhou. Era a parede ao lado do quadro antigo, o quadro da família Figueiredo, que ficava ali há gerações. E ela estava, se movendo. Marlene deu um grito abafado. Jandira levou a mão à boca, até Patrícia ficou pálida. A parede deslizou para o lado, revelando uma passagem escura, e de dentro da passagem, Dona Alzira puxou uma cadeira pequena e um celular em tripé. Essa casa tem mais de 200 anos. Dona Alzira explicou. Calma, meu sogro, pai do meu falecido marido. Era paranoico, construiu passagens secretas, painéis falsos, buracos de observação. Eu conheço cada centímetro. Ela pegou o celular. E eu uso quando preciso. Patrícia tinha ficado branca. O que você fez? Eu gravei. Dona Alzira desbloqueou o celular. Tudo. O sangue de Luzia voltou a correr. Esperança. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu esperança.
Isso é invasão de privacidade, Patrícia gritou. Isso é proteção da minha família. Dona Alzira tocou na tela. Vou passar para todo mundo ver. Ela conectou o celular numa televisão pequena que tinha no quarto. A tela acendeu e então começou a aparecer. Primeiro era Patrícia, sozinha no quarto, 3 semanas atrás. Ela pegava um frasco pequeno, abria a mamadeira de Davi, pingava algumas gotas, depois tampava tudo e colocava de volta na bandeja. Isso não prova nada, Patrícia tentou. Eu estava colocando vitamina. Espera, Dona Alzira adiantou o vídeo. Agora era Fernanda e Patrícia conversando no corredor. A voz saía abafada, mas dava para entender. Você plantou as coisas no quarto dela? Patrícia perguntava. Plantei. Tá tudo lá embaixo da cama. Fernanda respondia. E o papel? Escrevi igualzinho você mandou com o nome dela em cima. Ótimo. Amanhã a gente arma a cena. Fernanda tentou correr para a porta, mas seu Domingos bloqueou a passagem. Tem mais. Dona Alzira continuou. O vídeo mostrava Patrícia ao telefone andando pelo quarto. Doutor Henrique, preciso que o senhor prepare aqueles documentos que conversamos. Sim, os de tutela, quando as crianças forem declaradas incapazes. Ou, se acontecer algo com elas, eu assumo tudo. E com o contrato pré-nupcial que fizemos, o Augusto não pode